Eu estou só esperando a ativação da gravação, que aconteceu agora. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. E tendo feito já, eu vou passar agora, então, Denise, essas atividades, né? Então, a gente vai fazer juntos como uma oportunidade de revisão, tá bom? Então, boa noite mais uma vez. Espera aí que eu já estou pegando aqui o link para vocês da primeira das atividades. São 9 séries. Então, a primeira série tem 2 perguntas. E eu vou passar aqui para vocês o link para essas perguntas. Vamos lá, pessoal. Eu acho que o link funciona. Estou testando, funciona. A primeira questão aí que eu passei para vocês, ela diz respeito ao orçamento anual. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para ler a pergunta com vocês. A primeira pergunta, ela traz, então, a seguinte consideração. O orçamento anual é lei ordinária, lei complementar, medida provisória, lei delegada ou emenda constitucional? Existem 3 orçamentos no Brasil. O plano plurianual, talvez eu vá entregar alguma questão, eu sempre faço isso, viu? Mas existe o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Bom, o orçamento anual é que tipo de norma? Essa é a questão. Temos já 4 respostas, né? Não se incomodem, eu não estou rastreando quem responde, tá? Não está valendo nota, é apenas uma medição mesmo, é para todo mundo errar se for o caso, para eu poder explicar. Então, fiquem tranquilos e tranquilas quanto a esse quesito. Ninguém aqui está avaliando se você estudou ou se você não estudou. Eu quero realmente ter esse termômetro. O link não está funcionando aí, Felipe? Acho que se você clicar no link ele já vem com o código embutido, viu? Pelo menos para mim funcionou. Então tenta clicar no link. Não sei se por acaso não apareceu o link aí para você, mas quando eu clico já abre direto com esse link. Ele já embutiu o código. São 15 respostas. Olha, quando a gente faz um concurso, normalmente o tempo de resposta para os concursos mais difíceis é 2 minutos por questão. Para os concursos mais fáceis, em torno de 4 minutos por questão. Eu não vou marcar o tempo desse ponto de vista, tá, Denise? O que eu vou fazer é olhar pelo número de respostas. Nós temos 15, nesse momento 40 pessoas aqui, né, ao vivo, e nós temos 15 respostas. Eu vou segurar um pouquinho mais, quando nós chegarmos lá nas 20 respostas mais ou menos, eu faço a correção. Aí eu mostro os resultados para vocês. São já 17 respostas, né? E a turma está dividida. É rápido para responder ou o tempo de resposta para concurso? Se for o tempo de resposta para concurso, tem concurso que é bem puxado mesmo. Se você passar dos 2 minutos por questão, vai faltar tempo lá no final. Então, tem concurso bem puxado. O exame de ordem, a prova da OAB, fica em torno de 3 a 4 minutos por questão. Ele não é tão puxado quanto alguns, mas ele é considerado um concurso difícil, né? É uma prova difícil. Tem questões até com detalhes, né? Muitas vezes. Bom, pessoal,
Vamos lá. Quero, então, comentar a primeira questão. Permitam-me compartilhar a tela. Aqui nós temos os resultados por hora. Chegamos a 24 respostas. Qual é o ponto aí? As leis ligadas ao direito financeiro, por determinação da Constituição, são leis complementares. Então, a Constituição impõe que as matérias de direito financeiro sejam regidas por lei complementar. Todavia, pessoal, contrariando a maioria da sala, quando o assunto é plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, esses três orçamentos estão excluídos da regra geral da lei complementar para o direito financeiro. E esses três orçamentos são aprovados por lei ordinária, tá? Então, a resposta certa é lei ordinária. 10 alunos passaram para a segunda fase e 15 ficaram na primeira. Mas tudo bem, amanhã vem outro concurso. E enquanto eu falava, mais alguém ainda errou, pessoal. Então, para o caso da lei orçamentária anual, a Constituição se refere à lei ordinária. Fiquem aí na mesma janela. Olha, já tem gente respondendo, eu mal abri e já teve alguém respondendo alguma coisa lá, né? Vamos agora para a segunda questão. O link é o mesmo, tá, pessoal? Então, são duas questões para cada link. Então, eu estou na primeira série, na segunda questão da primeira série. A lei orçamentária é meramente autorizativa ou impositiva? Então, a segunda questão. A lei orçamentária é meramente autorizativa ou impositiva? Essa é a questão. É só clicar no link, tá, Beatriz? Não mudou o link ainda. Então, se você clicar no link, já vai abrir o teste para você. Vamos lá, pessoal. Nós estamos agora com 48 pessoas na sala, 18 respostas, não tem problema errar. São 20 respostas. Eu vou aguardar mais um bocadinho e já comento com vocês a questão. Bom, temos já 24 respostas. Qual é a dúvida? Antes de eu mostrar os resultados. A lei orçamentária, ela traz todas as previsões de receitas e gastos para o ente estatal. Seja União, seja município, Estado, Distrito Federal. Ora, a lei orçamentária transforma o orçamento em lei, quer dizer, ela é uma lei que traz anexos, e nesses anexos estão as receitas e os gastos. A dúvida é, quando existe uma previsão de gasto, essa previsão de gasto para o Poder Executivo, para os demais entes do Estado, é uma previsão que permite que o Executivo faça um gasto ou impõe o gasto? O que é o meramente autorizativo? É a ideia de que há a previsão de um gasto que está sendo autorizado para o Executivo. O Executivo pode ou não realizar o gasto. A outra corrente, o Executivo deve realizar o gasto. Quando o gasto está previsto, por ser lei, esse gasto vincula o Executivo. O Executivo está, portanto, vinculado ao gasto. Eu não sei ainda qual foi o resultado, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá, olha só.
Eu vou dizer aqui para vocês, então são 33 respostas, um bom índice de respostas, 18 dizendo que é impositiva e 15 dizendo que é autorizativa. Olha, pessoal, é uma bela discussão. Eu não sei o que responder. Se eu fosse responder, talvez tendo que marcar uma das duas opções, eu marcaria meramente autorizativa. Porque, de fato, a maioria dos gastos previstos na lei orçamentária, a doutrina entende que sejam meramente autorizativos. Todavia, eu dei o exemplo para vocês das emendas parlamentares. Existem alguns gastos que são previstos na lei orçamentária que não são facultativos. Eles impõem o dever de o executivo gastar esse dinheiro. Então, existe, indubitavelmente, uma parte do orçamento que é impositiva. Nesses Professor, termos, oi, mas aí a lei orçamentária ela não é no sentido formal, autorizativa? a maioria diz isso, Denise. Eu pus em positivo, porque eu acho que é uma regra. Que palavra usar? O, Eu não acho que é uma autorizativa, eu acho que ela eu, tem eu não sei explicar, eu acho que ela está no não, sentido formal, mas tem um caráter impositivo. eu acho que você está indo por um caminho bom, Denise. E o que eu diria para você? Essa questão teria surgido lá no meio da explicação, tá? Ela fica um Uhum. pouco contextualizada. Eu nunca colocaria essa questão num teste. Eu talvez pediria para você trazer argumentos para defender que o orçamento seja meramente autorizativo ou impositivo. Porque existem bons argumentos para as duas perspectivas. Até o que eu estou tentando dizer que parte do orçamento é indubitavelmente impositivo. E outra parte, alguns consideram que seja meramente autorizativo, tá? Então, você iria se justificar e possivelmente traria uma boa justificativa. E eu levaria em consideração numa questão escrita. Tudo bem? Aqui, para nós trabalharmos, ela veio em formato de teste. Ficaria difícil, talvez, trabalharmos essa questão por escrito aqui com o volume de alunos. Todavia, é uma boa questão para a prova, ela por escrito, pedindo que você defenda as duas opiniões. Agora, pessoal, vamos passar para a segunda atividade. A segunda série, eu vou passar o link aí já para vocês. Um minuto. Estou pegando aqui o link. São mais duas questões nesse novo link agora. Então, duas questões no novo link. Perceba, nós vamos dar mais um passo na matéria. Eu deveria estar aplicando essas atividades ao longo da exposição. Então, o próximo ponto é a questão do crédito adicional. A pergunta para vocês: assinale o tipo de crédito adicional descrito. Aí o enunciado descreve um crédito adicional, que é para uma despesa não prevista e que precisa de autorização legislativa. Que crédito adicional é para uma despesa não prevista que precisa de autorização legislativa? Então, vamos marcar se é um crédito suplementar, especial ou extraordinário. 12 pessoas já responderam. Eu quero saber se o crédito é suplementar, especial ou extraordinário. É um crédito não previsto e é um crédito que exige autorização legislativa. Crédito não previsto e que exige autorização legislativa. Professor, Diga.
Posso tirar uma dúvida quanto à data da prova? Porque o senhor tinha colocado no dia 5, agora vai ter a palestra, ela vai para o dia 7 ou ela vai para o dia 19 com as provas do dia Não, 5? não. É o dia 7 mesmo, Beatriz. Eu havia colocado inadvertidamente o dia 5 no YouLife, mas ela já estava originariamente marcada para o dia 7, tá? Eu vou até, enquanto vocês respondem, checar aqui o calendário que me foi passado, porque se fosse dia 5 eu teria que jogar para o dia 19. Mas eu errei no YouLife. Só um instante que eu vejo aqui se é isso mesmo, tá? Estou abrindo aqui a planilha e eu já confirmo. Era dia 7 mesmo, tá? Então, a minha prova não estava marcada para o dia 5, mas para o dia 7. Então, o erro foi meu no registro do YouLife. E aí, a prova vai ser feita pelo Google Class. Eu vou passar para vocês a questão no Google Class. Vamos ver aqui a resposta para essa primeira pergunta. São 30 respostas. Assinale o tipo de crédito adicional descrito. Despesa não prevista e exige autorização legislativa. Eu vou voltar para explicar daqui a pouquinho, mas se trata do crédito especial. A maioria de vocês acertou. Então, 11 colegas acertaram. Eu já vou explicar daqui a pouquinho, porque temos uma segunda questão. E aí, essa questão fala de uma despesa urgente e não prevista e que pode ser criada por medida provisória. Então, vamos para mais uma pergunta e eu explico as duas, tá? Ao mesmo tempo. Agora, a despesa, ela é não prevista, de novo, mas urgente. E o crédito pode ser criado por medida provisória. Já são 9 respostas, 11 respostas. Vou esperar mais um pouquinho. Vinte e duas respostas. Professor, é o mesmo link? Eu não estou conseguindo acessar. É o mesmo link. O mesmo da última vez, né? Ah, tá. Tá bom, obrigada. Vou fazer ele de novo aí, agora por dentro do Meet, né? Mas é esse último link. Deixa eu confirmar aqui, para mim está acessando. Então, é uma despesa urgente e não prevista, cujo crédito pode ser criado por medida provisória. São 27 respostas. Daqui a pouquinho, então, eu faço o comentário. Minha meta, por enquanto, ela está aí em torno de 25 a 30 respostas. Eu já vou fazer o comentário. Olha, neste caso, nós estamos falando, então, de uma despesa que continua não prevista, mas, diferentemente da última, ela é urgente e essa despesa pode ser criada por medida provisória. A esmagadora maioria de vocês acertou. É um crédito extraordinário. Então, 23 aí dos 28 que responderam acertaram. Vamos entender aí os créditos. O orçamento é feito e ele prevê as despesas. Algumas despesas podem exigir uma suplementação.
Então, o que é o crédito suplementar? Ele se volta para complementar, para suplementar uma despesa prevista. O crédito suplementar se dirige a uma despesa prevista e ela vai ser complementada com autorização legislativa. O executivo pede autorização para o legislativo para aumentar a previsão daquele gasto. O crédito especial, como nós vimos, diferentemente do suplementar, não foi previsto. O Estado não previu aquele gasto. O gasto não foi previsto e, logo, não há uma fonte de receita para ele. O Estado pede uma autorização legislativa para criar uma nova fonte de receita para poder fazer aquela despesa não prevista. Se a despesa não prevista for urgente, então o crédito pode ser criado por medida provisória. E ele vai se chamar crédito extraordinário. Tudo bem? Então ele se diferencia do especial justamente por ser urgente. Tá? Então o crédito suplementar, ele foi previsto e ele vai ser complementado. O crédito especial não foi previsto e depende de autorização legislativa. O extraordinário não foi previsto e é urgente. Talvez demore muito para vir a autorização legislativa. Então, o executivo pode criar uma medida provisória para esse crédito. O que eu mostrei para vocês foram várias medidas provisórias. Estão sendo criados ainda créditos extraordinários, foram criados créditos extraordinários pelo governo Bolsonaro por meio de medidas provisórias por causa de uma coisa urgente, imprevista, que é a pandemia. Tá? Vamos agora para a nova série. Permitam-me pegar aqui novamente o link da atividade. Professor? Diga. Oi, quanto a esse último link que o senhor disponibilizou, na primeira questão, ele estava falando do crédito adicional que não estava previsto e precisava de autorização legislativa, certo? Isso, é o especial. Daí as opções foram o crédito suplementar. O especial e o extraordinário. Então, mas o suplementar, o suplementar, a diferença é que ele está previsto. Está previsto. Tá? O que não foi previsto foi a quantidade certa, tá, Mayara? Tá, entendi. Eu Tá bom. errei. Se você lembrar naquela comparação que eu fiz com a minha avó, que usava os envelopes para guardar dinheiro no cofre, na despesa suplementar, que vai exigir um crédito suplementar, ela tinha um envelopinho lá com dinheiro. Mas a despesa foi maior do que a quantidade de dinheiro que ela pôs. Tá. Esse é o suplementar. Nos outros dois, não tinha envelope lá no cofre da minha avó. Tá certo. Ela teve que criar um envelope novo para uma despesa e uma receita novas. Tá certo. Obrigada, professor. De nada, imagine. Deixa eu pegar aqui, então, para vocês, pessoal, mais um link para mais 2 testes. Para mim está funcionando. Nesse teste, eu quero que você indique pela ordem o ciclo orçamentário. Eu vou insistir nesse tipo de pergunta, porque nós estamos dentro da legalidade estrita. O Estado tem que seguir estritamente esses passos. Então, eu estou pensando em qualquer orçamento. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual. O fluxo é o mesmo. Eu quero que vocês me indiquem o que vem primeiro, o que vem depois, pela ordem. E já tem uma pessoa que respondeu, impressionante. Tem gente que realmente é rápida e antes de eu terminar de falar já respondeu. Eu não vi se certo ou errado, hein, mas já tem uma resposta. 4 respostas agora. Professor? Oi. Oi, desculpa, eu não tinha entendido a sua explicação. O senhor quer que fale
A ordem A ordem do processo. do processo, tá bom. Então tem um fluxo, que é o processo orçamentário. Tá certo, obrigada. Quero que você coloque na ordem as fases. Já chegamos perto das 20 respostas. Vinte e 27 respostas. E temos fases aqui do processo que estão disputando voto a voto a ordem. Bom, eu vou aqui para a atividade, tá, pessoal? Neste momento, se não houver nenhuma mudança, né, mais alguém que estiver enviando a resposta, a ordem está correta. A maioria acertou, não foram todos. Eu vi mudanças aqui ao longo do curso. Qualquer projeto de lei orçamentária segue o fluxo de qualquer projeto de lei, com a diferença que vai ter aí o controle pelo Tribunal de Contas, claro. Seja uma lei de plano plurianual, de diretrizes orçamentárias, ou uma lei orçamentária anual. A primeira fase é a elaboração do projeto pelo Poder Executivo. Então, o Poder Executivo faz o projeto de lei e envia para o Poder Legislativo. A iniciativa é do chefe do Poder Executivo. O Poder Legislativo analisa o projeto, modifica o projeto orçamentário e aprova. Esse projeto vai para o Poder Executivo, que precisa publicar. O chefe do Poder Executivo sanciona a aprovação legislativa e manda publicar a lei. Uma vez publicada a lei, começa a execução do orçamento. O Executivo vai começar a gastar o dinheiro previsto no orçamento ou a cumprir as metas ou as diretrizes, conforme o tipo de lei orçamentária. E, em tese, nesse momento, começa o controle pelo Tribunal de Contas. Talvez você pudesse discutir aqui se o Tribunal de Contas não poderia controlar antes. Eu acho discutível, porque nós estamos falando aqui esquematicamente de uma aprovação de lei. Uma vez que a lei foi aprovada, prevendo um gasto, talvez não caiba ainda o controle do Tribunal de Contas. Portanto, esta ordem que está aqui, em que a maioria votou, é a ordem correta. E aí eu aproveito para já disponibilizar a próxima questão. Na próxima questão, nós temos 3 fontes de receita. A gente vai falar de direito tributário na sequência. A pergunta que eu faço é se essas 3 fontes de receita são vinculadas ou desvinculadas. Vamos entender, a gente vai falar disso em direito tributário, tá? Mas a receita que está prevista aí traz um dinheiro para o Estado. Esse dinheiro tem que ser gasto com algo específico? Ou o executivo pode escolher no que ele vai gastar? Se a receita estiver vinculada a um gasto, você vai responder que ela é vinculada. Se a receita estiver desvinculada de um gasto, você responde, portanto, que ela é
desvinculada. Você vai mover aí a bolinha para um lado ou para o outro da questão. Já são 3 respostas. Temos já 7 respostas, 8 agora. São 17 respostas. Então, se a receita é vinculada, o dinheiro entra para eu gastar em uma coisa específica. Se a receita é desvinculada, o dinheiro entra para as contas da União. E o chefe do Poder Executivo, ao preparar o orçamento, escolhe o gasto que ele vai fazer daquela receita. Bom, 28 respostas. Nós vamos, como eu disse, voltar a esse tema no direito tributário. Dessas 3 receitas, 2 são vinculadas: a taxa e a contribuição de melhoria. A taxa é uma receita que o Estado obtém em decorrência da prestação de um serviço ou da disponibilização de um serviço. Desconfio que vocês estudaram em direito econômico ou em direito administrativo a diferença entre taxa e preço público. A taxa é tributo, o preço público não. A gente vai falar disso, mas a taxa é um tributo vinculado, ele está vinculado a uma despesa específica. Já a contribuição de melhoria, também a contribuição de melhoria é uma receita vinculada. Ela está ligada a uma obra que foi feita pelo Estado e essa obra gerou a valorização na propriedade do particular, que vai contribuir com a obra. O imposto é uma receita desvinculada. O imposto, ele gera uma receita e o Estado vai usar como quiser. Há exceções em que a Constituição e a lei vinculam alguma parte de impostos, em geral, a uma despesa. Mas, como regra, um imposto individualmente não é vinculado a qualquer despesa. Portanto, a maioria acertou, porque a maioria marcou que o imposto é desvinculado, que a contribuição de melhoria e a taxa são vinculados. A maioria, não foi a esmagadora, foi só a maioria de vocês acertou. E aí, pessoal, eu vou para a próxima série de atividades agora. Então, para controle de vocês, esta foi a 3ª série, eu vou abrir a 4ª. São 9 ao todo. E a gente vai percorrer a matéria inteira. Então, vamos para a 4ª série neste momento. Disponibilizo aí mais um link para mais uma atividade. Aí eu acabei falando lá no comecinho, né? Não sei se vocês vão se lembrar ou não,
Eu quero que você escreva aí quais são as leis orçamentárias. Quais as leis orçamentárias? A Constituição prevê, eu vou dar uma dica, 3 leis orçamentárias. Quais são elas? Alguém respondeu e já respondeu certo, né? Não sei quem foi, mas alguém já respondeu e corretamente. Nove respostas. Já são 18 respostas. Então eu quero que você escreva dessa vez, né, uma questão escrita, os nomes das 3 leis orçamentárias. Chegamos aí a 30. Não precisa pôr na ordem não, tá, Denise? Fique tranquila quanto a isso. Vamos ver as respostas de vocês. Olha, aqui nós temos aí rolando as respostas. Eu vou congelar esta daqui. Tem outras parecidas. Então, o plano plurianual é o PPA. Alguns colocaram só PPA, plano plurianual. A lei de diretrizes orçamentárias é a LDO. E a lei orçamentária anual é a LOA. Essas são as 3 leis orçamentárias. A maioria acertou, não cabe leis ordinárias, especial e complementar, não faz muito sentido, né? Não há nenhuma lei orçamentária com esses nomes. Também estou esperando rodar aqui. Alguém respondeu aí a lei complementar 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, não é uma lei orçamentária, então essa lei, a 101, é a lei de responsabilidade fiscal. E aí muitos, fora esses casos, acertaram. Então, muitos acertos para a questão, é hora de nós passarmos para a próxima. Então, aqui, quantos projetos de leis, de diretrizes orçamentárias, um presidente apresentará durante seu mandato? Então, eu quero saber quantos projetos de leis, de diretrizes orçamentárias, um presidente apresentará durante o seu mandato. É o mesmo link de novo, é a segunda questão da 4ª série. Então, é a 4ª questão, perdão, é a 4ª série, segunda questão da 4ª série. Temos já 7 respostas. Quantos projetos de leis de diretrizes orçamentárias um presidente apresentará durante seu mandato?
Ora, o presidente apresenta o projeto de plano plurianual, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária anual. A minha dúvida é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei orçamentária anual, como o nome indica, é anual. Então, a rigor, todo ano o presidente apresenta um projeto. A dúvida é a LDO. O presidente apresenta o projeto de lei, ele é votado pelo parlamento, vocês já falaram do ciclo. Agora eu quero saber o número. Quantos são os projetos? Eu vou pegar aqui o quadro que vai ficar mais fácil na apresentação. Vamos lá. Já temos aí um volume bom de 25 respostas. Antes de eu ir para o slide especificamente, quero mostrar aqui a minha apresentação. Olha, o presidente, ele toma posse. No seu primeiro ano de mandato, ele vai governar com o último ano do plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA apresentados todos pelo presidente, ou apresentadas todas as leis, pelo presidente anterior. Ele vai apresentar o seu primeiro projeto de PPA, que será o único para todo o mandato. E ele vai apresentar um projeto de LOA e um projeto de LDO, de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois, no seu segundo ano de mandato, então no primeiro ano de mandato, ele vai apresentar um projeto de LDO. No segundo ano de mandato, ele vai apresentar o segundo projeto. Depois, o terceiro e, por fim, o quarto. Para cada ano subsequente, ele estará apresentando um projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E no seu último ano, ele vai apresentar o projeto para o primeiro ano de mandato do próximo presidente. Em termos gerais, nós temos aí 4 anos de mandato do presidente e 4 projetos de leis de diretrizes orçamentárias. Portanto, a resposta correta é 4. Na verdade, você tem que contar que em cada ano, Denise, o presidente está apresentando um projeto, que é para o ano seguinte. Então, o primeiro ano ele está apresentando o projeto para o ano seguinte. Veja aí que a maioria colocou 4, alguns por extenso, né, escrevendo, e outros colocando o número 4. A maioria de vocês acertou, são 4 projetos. Tudo bem? Eu vou avançar aqui. Professor, Oi. eu acho que eu confundi. Não teve nenhuma lei orçamentária que era 2 vezes por ano? Que ele apresentava 2 planos? Ou eu que confundi mesmo e é tipo, um é o LDO e o outro é o... Ele vai apresentar, o LO. como você falou por último, Beatriz. No começo do ano, ou no primeiro semestre, a lei de diretrizes orçamentárias, e no segundo semestre, a lei orçamentária anual. Então, ele vai apresentar essas duas, mas é uma de cada. Como eu perguntei só a LDO, são só 4 projetos. Tudo bem? Então, vamos aqui para o próximo slide. Está demorando um pouco aqui para eu pegar o link.
Agora, pessoal, a nossa questão, a nossa fase é a receita. E a receita também tem um fluxo. Para o Estado obter uma receita, ele tem que seguir aí algumas fases da receita. Eu quero que você coloque em ordem. Então, nós temos... Eu separei em 3 fases, alguns colocam 4, mas para o Estado obter uma receita, qual é a ordem? Qual é o fluxo que ele tem que seguir? Essa é a minha questão. Novamente, eu peço para que você ordene. São 13 respostas. — 22 respostas até agora. Bom, são 25 respostas. Vamos ver primeiro o que os colegas colocaram. Vocês indicaram que primeiro a previsão da receita, depois a arrecadação e o recolhimento da receita, e por fim o lançamento. Majoritariamente, essa foi a ordem. Vamos ver aqui, pessoal. Vocês aqui trocaram. Então, primeiro, a receita é prevista. Ela é prevista no orçamento e, a partir do momento que ela é prevista, ela pode acontecer. A segunda fase é quando a previsão da receita se torna uma materialização, se torna um valor concreto. Ela se concretiza. Então, eu tenho a previsão geral daquela receita. Com o lançamento, a receita passa a ser um valor que um indivíduo, um valor concreto, que um indivíduo deve para o Estado. Esse valor concreto, então, foi lançado. Ele vai se transformar, de repente, no boleto, no carnê, naquilo que você vai receber na sua casa para pagar. Essas duas últimas fases hoje andam juntas. Antigamente, o funcionário do Estado ia até você, arrecadava o dinheiro e levava o dinheiro para os cofres do Estado, em que ele era recolhido. Hoje, você já paga, muitas vezes, direto, então o Estado já arrecada e recolhe simultaneamente. De qualquer modo, houve aqui para vocês uma inversão. Primeiro vem o lançamento. Então, aquela despesa prevista, ela foi prevista, aquela receita prevista foi prevista genericamente. Com o lançamento, você transforma a receita genericamente prevista em um valor individual e concreto. E aí você pode cobrar. Uma vez feito o lançamento, você passa propriamente para a cobrança, que é a arrecadação e o recolhimento da receita. Bom, cuidado que vocês inverteram a ordem. Continuem aí que eu já passei a próxima questão para vocês.
Eu quero que você marque para o direito financeiro quais são os tributos. De novo, a gente vai voltar a esse tema daqui a pouco, mas do ponto de vista do direito tributário. Há uma divergência. O direito financeiro classifica algumas coisas como tributo e o direito tributário classifica de outro jeito os tributos. Então, eu gostaria que você marcasse para mim essa classificação. Então, eu quero que você marque aí quais são os tributos para o direito financeiro. Já 10 respostas. Uhum. 23 respostas. Já estou em vias de comentar. Bom, vamos ver o que vocês marcaram. Para o direito financeiro, existem 3 tributos e a maioria acertou: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Qual é o problema? Essa classificação para o direito financeiro decorre da Lei dos Orçamentos, que é a Lei 4.320 de 1964. Ela categoriza essas 3 receitas como tributos. E diferentemente do direito tributário, essa lei, para o direito financeiro, para os orçamentos, não considera contribuições especiais e empréstimos compulsórios como tributos. Para o direito tributário, a gente vai ver que essas são as 5 modalidades de tributos, tá? Porém, eu tenho que mencionar que existe essa divergência. Tudo bem? Então eu vou agora para a 6ª série de atividades. Vamos lá, estou passando o link agora para a 6ª série. Se nós falamos da receita, agora eu quero falar da despesa. Quais são as fases da despesa? A receita tem 3 fases e vocês acabaram, na maioria, invertendo uma delas. Eu quero saber agora as fases da despesa. A despesa é o momento que o Estado vai gastar o dinheiro. Quais são essas fases? Temos 10 respostas.
22 respostas. Mais um pouquinho e eu já comento. E dessa vez, a maioria está acertando. Bom, eu questionei aqui quais as fases da despesa. Primeira fase da despesa é o empenho. O que é o empenho? É uma estimativa que o Estado faz de quanto vai gastar com aquela despesa. Ele separa uma quantia que ele imagina que seja suficiente para dar cabo daquele gasto. A segunda fase é a liquidação. É quando a despesa aparece em concreto, é o momento de gastar o dinheiro e o Estado vai verificar, então, em concreto, qual é o real valor a ser gasto. Uma vez verificado, o Estado pega do valor empenhado o valor a ser liquidado e paga. Ao pagar, ele consuma a despesa e, eventualmente, extingue o débito. Se nós olharmos aí, então nós temos o empenho, a liquidação. Na liquidação, você vai verificar aí no parágrafo 1º do artigo 63 a origem e o objeto que tem que ser pago, o valor exato a ser pago e a pessoa a ser paga. Você está tomando todas as precauções para pagar e extinguir a obrigação. Sabendo o que pagar, quanto pagar e a quem pagar, você pode pagar. E aí o pagamento vai extinguir a dívida do Estado. O Estado vai, então, extinguir a obrigação. Tudo bem? Essas são, portanto, as fases da despesa, e a maioria acertou. Aí eu quero agora uma resposta aberta, que você me diga o que é teto de gastos. Estamos falando de despesa, foi o momento em que eu falei sobre o teto de gastos. Aí eu quero saber o que é isso. E depois eu vou perguntar o que é o contingenciamento também. Então, primeiro, o que é teto de gastos? As respostas já começam a aparecer. Temos aqui 12 respostas. Eu estou aqui vendo as respostas de vocês, são 20 respostas já.
Vamos ver o que vocês escreveram. Então, o que significa a expressão teto de gastos? É o valor máximo que pode ser gastado. Que valor é esse e pode ser gastado por quem? O valor máximo que se pode gastar. De novo, que valor é esse? Quem pode gastar? Um limite de verba para as despesas. Tá, que limite é esse e como ele é estabelecido, né? Para quem ele é estabelecido? É um limite de despesas. Perfeito, mas ainda é um limite estabelecido a quem e como é estabelecido. É uma regra fiscal que limita o gasto público. Perfeito. Porém, limita o gasto público de quem, em que circunstância? Limitação ao crescimento das despesas do governo. Boa, mas, de novo, que limitação é essa? Como se dá esse limite, que é o teto de gastos? Então, limitação às despesas do governo é o limite de gastos que o Estado pode desempenhar em determinada despesa ou atividade. Então, é um limite global de gastos. Não é um limite só para uma determinada despesa ou atividade. O teto de gastos é o limite global de quanto o Estado pode gastar. É um mecanismo de controle da dívida pública, perfeito, que limita o gasto público ao gasto anterior corrigido pela inflação. Olha, é uma pena que teve aqui um deslize, né, acho que na hora da escrita, e depois aqui outro, faltou o acento e 2 P's. Mas essa resposta está mais próxima de uma resposta completa. O que é o teto de gastos? É um mecanismo para controlar a dívida pública. Perfeito. Esse mecanismo limita o gasto público, então o Estado não pode gastar mais do que esse limite. E que limite é esse? É o gasto do ano anterior, corrigido pela inflação. Qual é o índice de correção? O IPCA. E ele que vai gerar problema, porque ele não é considerado um bom índice para corrigir despesas estatais. Então, esta resposta, ela, embora tenha alguns probleminhas, está mais completa para mostrar o que seja o teto de gastos. É o limite de valor que o governo pode usar, não podendo ultrapassar esse teto. Tá, mas que teto é esse? Quanto é esse limite, né? Consiste em um limite para os gastos públicos. Qual é esse limite? É o limite dos gastos do ano anterior, corrigido pelo orçamento. É um plano financeiro do governo onde limita os gastos orçamentais. De novo, tem que dizer que gastos são esses que estão sendo limitados. É a previsão para o limite de gastos do governo. Insisto, que previsão é essa, que limite é esse? O limite que o governo pode gastar sem estourar o orçamento, acho que é 100. Então, é o limite que decorre dos gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação, pelo IPCA. Esse limite dura 20 anos, e esse limite foi trazido por uma emenda constitucional. Então, ele congela por 20 anos os gastos do governo. Limite máximo estabelecido para gastos em uma área. Não, o limite é global, é para todos os gastos do governo. Limitação ao crescimento das despesas do governo brasileiro durante 20 anos. Essa limitação foi trazida por uma emenda constitucional, alcança os 3 poderes: Ministério Público, Defensoria. Perfeito. Só faltou dizer que o limite é estabelecido pelo gasto do ano anterior, corrigido pelo IPCA. Fixação de valor máximo que o Estado pode gastar, limitação ao crescimento das despesas do governo, previsão de gasto onde há um limite anual de gasto, limitação constitucional para controlar o intervencionismo excessivo do Estado. Seria um bom início de abordagem. Mas aí, para essa resposta, precisaria se trazer o resto. É um limite estabelecido pelos gastos do ano anterior, e esse limite veio de uma emenda constitucional,
e ele congela os gastos por 20 anos. É o limite de gasto calculado pela lei orçamentária anual. De novo, faltou dizer que esse limite é o gasto do ano anterior, corrigido pelo IPCA. É previsão que limita os gastos comparando com o ano anterior, não podendo superá-lo. Perfeito, faltou só dizer, então, que o gasto do ano anterior é corrigido pelo IPCA e é uma previsão que limita os gastos orçamentários, do orçamento anual. Temos aí uma resposta parecida com a outra, né, que eu já li, a limitação do crescimento das despesas do governo, mais uma resposta parecida com a anterior que eu li. Portanto, pessoal, se fosse uma prova, imagine que isso seja uma prova escrita. O grande problema, claro, eu não estou aqui comparando, vocês responderam, alguns com celular, outros com computador, muito rapidamente, tá, pessoal? Então eu não estou nem nomeando e nem criticando. Todos, em tese, pegaram a essência. É um limite, tá, Denise? Mas a essência foi trazida. O ponto aí é que numa prova escrita, a resposta teria que ser completa. Tudo bem? Então, o que é o teto de gastos? É um limite aos gastos do Estado brasileiro. Esse limite foi trazido por uma emenda constitucional, ele congela os gastos por 20 anos, e ele congela os gastos de um orçamento ao valor do orçamento do ano anterior, corrigido pelo IPCA. Problemas. O teto de gastos, esse complemento numa prova seria essencial. O teto de gastos, ao congelar as despesas do Estado, inviabiliza uma ampliação do intervencionismo, como alguém bem colocou. Isso é verdade. Então, inviabiliza o Estado desenvolvendo mais serviços ou atividades sociais. Tá? Mas eu quero aqui chamar já a 7ª série. Faltam 3 para nós encerrarmos essa peregrinação pelas questões, né? Vamos para a 7ª série. E eu, salvo engano, continuo aí nos gastos. Estamos falando ainda dos gastos do Estado. Aí é uma questão com uma carinha mais tradicional, mais ou menos como a prova, com 4 alternativas. Então, quando o governo limita um gasto, porque ele não atingiu a meta de receitas para aquele gasto, isso se chama o quê? Qual é o nome desse ato do governo? Já 15 respostas, temos já um bom número, né? Já todas as opções foram marcadas pelos 22 que responderam. Bom, vocês estão vendo aí 24 respostas, 25 agora. A maioria, uma boa maioria, 72%, né, acertou. Então, quando o governo percebe que uma meta de receitas não vai ser atingida,
ele, digamos assim, congela um gasto. Ele contingencia um gasto. Então, ele vai limitar um gasto e essa limitação se chama contingenciamento de gastos. Então, 19 pessoas acertaram. Não é o teto de gastos, não é uma extinção de gastos, não é uma transferência de gastos. É um contingenciamento de gastos, tá? Continuem aí que eu já vou passar a próxima. Se tiverem dúvida, fiquem à vontade. Mas a próxima questão, eu quero que você indique qual é o limite de despesa com pessoal em relação à receita líquida do ente. Então, a Constituição impõe alguns limites de gasto para o Estado. Eu quero saber o limite em relação a cada ente. Estado, município, é município, tá, pessoal? E não município. Estado, município e União. A transferência de gasto, Bruno, é a situação em que um ente, é a situação em que você transfere, na verdade, transferência de receita, né? Um ente transfere a receita para outro ente. Aí isso é uma transferência de receita, tá, Bruno? Então, no caso, há uma transferência de um valor de um ente para outro, para que seja gasto, tá? Aí, para que seja gasto, claro, mas transfere-se a receita, tá? Então, eu quero que você coloque o teto para o gasto com pessoal de cada um dos entes. Quantos por cento que União, Estado e município podem gastar com despesa de pessoal? Seis respostas por enquanto. Chegamos a 14 respostas. Dezenove respostas. Bom, vamos lá, pessoal. Quais são os limites trazidos pela Constituição? A União pode gastar, como a maioria de vocês marcou, 50% da sua receita líquida com despesa de pessoal. Estados e municípios, também como a maioria marcou, podem gastar 60% da sua receita líquida com despesa de pessoal. Portanto, a maioria acertou. É uma limitação constitucional, considerando-se que a despesa de pessoal não pode ser uma despesa que inviabilize outras atividades do ente, né? E nós temos, infelizmente, uma tendência a permitir que isso aconteça. Vamos para a penúltima série. Então, eu vou passar agora o link para vocês da penúltima série. E essa série já entra no crédito público, nossa penúltima matéria. Então, eu quero que você classifique o crédito público como voluntário ou involuntário. O Estado precisa de dinheiro.
ele pode obter esse dinheiro com empréstimo compulsório, com empréstimo bancário, emitindo o título da dívida pública, exigindo que os bancos façam depósito no Banco Central. Quais desses créditos são voluntários, decorrem de um acordo? Quais são impostos pelo Estado? O Estado pode obter o crédito impondo que o particular entregue o dinheiro, ou ele pode fazer um acordo. Ele pode, então, respeitar a vontade do particular de emprestar o dinheiro para ele. Então, já temos aí 3 respostas. Eu quero que você desloque, né, para a direita ou para a esquerda, para marcar se é voluntário ou involuntário o crédito. Se é forçado ou não, em outras palavras. Já chegamos a 9 respostas, daqui a pouco estaremos em 10 respostas. Então eu gostaria que vocês indicassem a classificação do crédito como voluntário ou involuntário. São 16 respostas. Dezenove agora, vou aguardar pelo menos até 20. Olha, como o próprio nome indica, e todos vocês perceberam, aliás, vocês também entraram nessa noção para A1, o empréstimo compulsório é um crédito involuntário. O Estado simplesmente toma o dinheiro, entre aspas, emprestado do particular. Então ele toma o dinheiro, vai devolver depois, mas ele toma o dinheiro. É um crédito involuntário. Também a esmagadora maioria de vocês percebeu que o empréstimo bancário é voluntário. O Estado vai até o banco e o banco empresta se quiser. Se o Estado não ensejar muita confiança, o banco não vai emprestar o dinheiro para o Estado. O título da dívida pública, ele é um papel emitido pelo Estado que o particular compra se quiser. Então, título da dívida pública e empréstimo bancário são voluntários. O depósito de bancos no Banco Central, ele é involuntário. O Banco Central pode exigir que os bancos depositem uma quantia para obter um crédito ou tirar dinheiro de circulação. Portanto, nos dois extremos, involuntários, e os dois exemplos do meio são voluntários. Vamos para outra questão. Então, eu quero aqui que você indique razões para o Estado emitir títulos da dívida pública. Por que o Estado vai emitir títulos da dívida pública? São 10 respostas já.
Bom, passamos de 20 respostas. Então eu quero saber por que o Estado emite títulos da dívida pública. O Estado emite os títulos para arrecadar dinheiro. Ele vai arrecadar dinheiro para quê? Por exemplo, aqui eu não coloquei as corretas. Para financiar a dívida estatal. Esse é um exemplo. Ele vai vender os títulos da dívida pública para pagar outras dívidas que ele já tem. Ele vai também para obter receitas, vender títulos da dívida pública. Ele entrega o papel, pega dinheiro para usar esse dinheiro. Ou ainda, pessoal, poucos aqui acertaram em comparação com os outros, para equilibrar a moeda. Tem muita moeda em circulação. Como é que o Estado pode tirar a moeda de circulação? Ele entrega títulos para quem tem moeda, pega essas moedas e guarda a moeda. E aí ele equilibra a moeda. O que não parece ser uma razão aqui é o Estado emitir títulos da dívida pública para emprestar dinheiro às pessoas. Porque, em tese, ele está sem dinheiro. Ele está emitindo o título da dívida pública para que ele tenha dinheiro e faça frente a outros gastos. Tudo bem? Então, essa é a única opção que não pode ser admitida, tá? E vamos para a última série. Agora, nós vamos falar da fiscalização. Foi a última matéria. Eu quero aí que você responda conforme o artigo 70. Qual ou quais das fiscalizações o Congresso Nacional executa? Então eu quero que você indique as fiscalizações executadas pelo Congresso Nacional. Um primeiro aluno já respondeu, agora 3. Olha, o artigo 70 fala que a fiscalização será contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de receitas e será exercida pelo Congresso Nacional. Do que eu coloquei aqui, e eu admitiria discussão se fosse escrita, só o artigo 70 não fala da fiscalização prévia, concomitante e posterior. A lei orçamentária 4.320 de 64 fala dessa fiscalização. Mas você pode dizer que ela está subentendida no artigo 70. O artigo 70 fala da legitimidade, da legalidade, da operacional e patrimonial, da contábil, financeira e orçamentária. O Congresso, portanto, executa todas essas fiscalizações da Receita. Orçamentárias. Tudo bem? E a última questão, eu quero que você marque a alternativa ou as alternativas verdadeiras. E eu aqui tô com um olho na atividade e um olho no tempo, tá, pessoal?
um olho no relógio e um olho na atividade. Então eu quero que você marque a ou as alternativas verdadeiras. São 6 respostas já, eu ainda posso me dar o luxo de esperar mais um pouquinho. Já 14 respostas, 15 agora. Vamos ver aí, Denise. É o momento de não saber, né? Então, muita tranquilidade, é o momento de não saber. E aí, para a prova, você vai ter acervo de consulta, né? Claro. E quem sabe você vai saber tudo, né? Permitam-me, então, já ir para a resposta, para eu poder andar com calma. A pergunta aqui é a verdadeira. Olha, nós estamos falando do controle. Então, são a ou as verdadeiras. Primeiro, o controle exercido pelo Tribunal de Contas não é o interno, é o controle externo. Então, essa alternativa que muitos marcaram, foi a segunda mais marcada, é falsa. O Tribunal de Contas faz o chamado controle externo. O sistema do controle interno, que não é feito pelo Tribunal de Contas, avalia cumprimento de metas, resultados e operações de crédito. Verdade. Isso está expresso na Constituição Federal. O próprio órgão se autocontrola e analisa essas coisas. Isso está baseado no princípio da hierarquia. A maioria aqui marcou, então esta é verdadeira, 10 marcaram. Qualquer cidadão pode denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas. A maioria marcou essa alternativa corretamente como verdadeira. Também é verdadeira. O Tribunal de Contas é subordinado ao presidente. Falso. Primeiro, que o Tribunal de Contas é órgão legislativo. Ele é do Poder Legislativo. E segundo, que ele não é subordinado, ele tem autonomia. Decisões do Tribunal de Contas têm natureza administrativa e eficácia de título executivo. Verdade. Então, são verdadeiras a segunda, a terceira e a quinta. As outras duas são falsas. Tudo bem, pessoal? Deu para percorrer, né? Eu fiquei meio preocupado aí, desculpem se eu corri um pouco no final. Mas acabou que conseguimos distribuir bem aí pelo tempo, né? Faltam 6 minutos e meio, e espero que tenha sido possível para vocês revisitarem alguns dos conteúdos. Bruno, eu ainda prefiro, eu acho que eu vou me esforçar para não ficar com tanto medo e colocar as perguntas durante as aulas, viu? Porque eu acho que aqui fica um pouco maçante, muita atividade junta. E enquanto eu estou explicando, se eu jogo a pergunta, eu acho que fica mais interessante. O meu ponto é, eu quero cumprir o conteúdo, eu quero avançar no conteúdo, e quando a gente para fazer atividade, prejudica o avançar, né? Então eu pude me dar ao luxo hoje, como eu vi que a matéria está em dia, de passar isso para vocês. Mas eu acho bem importante trabalhar com as atividades, como vocês colocaram aí. Então, vamos agora, na próxima aula eu já vou entrar em direito tributário, tá, pessoal? Eu não vou entrar aqui agora,
Então eu vou avançar, eu vou fazer uma aula de abertura da matéria de direito tributário, vai ser uma aula reflexiva, e depois nós vamos entrar no histórico e nos conceitos de direito tributário. Por hoje era isso, então primeiro vou parar a gravação,